Olá, treinamento de força e pressão arterial ou treinamento de força para hipertensos. Esta é a 11ª aula e última aula deste tópico. Nesta aula, o objetivo principal é vou destacar as estratégias para diminuirmos o incremento da pressão arterial induzido por exercício de força. Ao longo de várias aulas, essa é a 11ª, nas últimas 10, eu vim apresentando um monte de estratégias. Falei inicialmente sobre o comportamento da pressão arterial nos exercícios de força. Basicamente, resumidamente, a pressão arterial aumenta no exercício de força, mas esse aumento depende de um punhado de coisas. E que o nosso interesse é diminuir esse incremento, ou seja, prevenir que ele suba de forma exagerada. E esta aula é para a gente fazer um resumo das coisas mais aplicadas, um guia direto sobre tomar a decisão certa para a prescrição de exercícios, em especial para hipertensos. Não é só hipertenso que a gente se preocupa com o aumento da pressão arterial, mas em especial, sim. Então, as 10 aulas sobre este assunto são essas, em particular para quem não acompanha, não pegou essa aula aqui por acaso, não está acompanhando, mas quem acompanha sabe disso. Então, essas são as 10 aulas, começando daqui. Esta aqui foi a última. E hoje, e essas aulas estão nessa mesma playlist que está este vídeo, então é só buscar da mais antiga e começar a assistir para acompanhar todo o raciocínio. Mas enfim, ao longo dessas muitas aulas eu vim apresentando muita coisa, muitas estratégias, muito conhecimentos científicos, muitos trabalhos científicos, e claro que fica bem difícil, com esse monte de conhecimento, elaborar às vezes um guia prático, um guia aplicado, ter uma clareza das tomadas de decisão, e esta aula é para a gente então resumir isso. Antes disso, para eu não esquecer, porque o meu interesse era ter falado disso na aula anterior, mas eu acabei esquecendo. E eu falei principalmente, não só isso, mas principalmente das diretrizes de hipertensão do ano passado, de 2020, estou gravando em 2021. E eles lembram lá na diretriz que uma das razões do exercício de força está nas diretrizes, ainda que a pressão arterial, que a redução da pressão arterial pelo exercício de força, nós temos evidências, mas faltam evidências um pouco mais consistentes. Mas há uma outra coisa muito importante no treinamento de força, que é isto aqui. O treinamento de força se associa com redução do risco de doenças crônicas, entre elas cardiovasculares, câncer. Essa associação é bastante forte. Então veja, esse estudo, treinamento de força associou-se com 40% a 70% de diminuição do risco de eventos totais de doenças cardiovasculares, independente do exercício aeróbio, ou seja, essa proteção independe do seu fitness cardiorrespiratório, ainda que de modo geral, quando se associa os dois, o resultado é ainda melhor. Mas só o treinamento de força já oferece grande proteção. Nesse artigo aqui, hipertensos com mais força muscular tiveram 41% menor risco de morte por todas as causas. Veja que depois que ajustou o fitness cardiorrespiratório, isso caiu um pouquinho, foi para 34%, mas ainda continuou bastante relevante, muito alto. E aqui uma associação do exercício de força com proteção da síndrome metabólica. Então, esta é uma... Tem outras, obviamente, por exemplo, não há nada melhor do que o treinamento de força para a prevenção da sarcopenia, por exemplo. Então há outros benefícios para além da pressão arterial. Então fica aí esse registro para quem tiver interesse. Esses artigos, aliás, esses 3 artigos, não são os únicos, mas esses 3 têm aqui como último autor Steven Blair, que é um pesquisador da área da epidemiologia do exercício físico, muito conhecido na nossa área, multipremiado, um cara muito respeitado, já foi presidente do Colégio Americano de Medicina Esportiva, sempre artigos muito robustos, lá do Instituto Cooper, que fica no Texas, Estados Unidos. Bom, mas o assunto hoje então, eu vou falar de 9 tópicos. Então, são 9 tópicos
Esses tópicos são, primeiro, vou falar de cuidados especiais, são rápidos, são dicas rápidas, é um guia aplicado, como eu disse, resumindo o que nós falamos até agora, para a gente concluir a disciplina. Como gerenciar repetições, séries, gerenciamento dos exercícios, intervalo, carga e esforço, diferenciar o que é carga e esforço, sobre velocidade do movimento, sobre isometria, que é sempre uma preocupação importante, e sobre como juntar essas coisas, porque obviamente você não vai fazer ou não precisa fazer uma única estratégia, mas juntar estratégias. Então vamos lá, começando aqui com cuidados iniciais, antes de começar o exercício de força, quais são os cuidados que nós temos que ter? Primeiro, avaliação do risco cardiovascular. Então, para começar a fazer o exercício físico, em especial pessoas com fator de risco, a gente tem preocupações diferentes. Então, a primeira coisa é exatamente estratificar isso, verificar se há risco associado. Então, fazer uma estratificação do risco cardiovascular. Eu falei disso na aula anterior. Quem está pegando por acaso a aula anterior, eu falo disso, de quais são os fatores de risco. Quer dizer, na aula anterior eu não mostrei exatamente como que se avalia o risco cardiovascular, mas há vários instrumentos. A própria diretriz de hipertensão deve falar disso, mas se não falar, a diretriz de cardiologia do exercício certamente fala. Na internet acha fácil como avaliar o risco cardiovascular, mas é fundamental, tá, essa avaliação. Porque a gente viu que, dependendo do risco, se há 1, 2, 3 ou mais risco cardiovascular, a chance de um desfecho que pode ser trágico vai aumentando. Então tem que se preocupar com isso. Se já é hipertenso ou não, faz bastante diferença. Há, obviamente, aqui pessoas que sabem que são hipertensas e um percentual muito grande que não sabe que é hipertenso. Então, de qualquer forma, sendo ou não sendo hipertenso, você vai aferir essa pressão arterial. Mas se já é hipertenso, de modo geral, o hipertenso que sabe que é hipertenso já está sendo medicado. De modo geral é assim. Mas muito cuidado, porque há muitas pessoas que não sabem que são hipertensas. Ou seja, são hipertensas, mas não sabem. É um percentual bastante grande. Se essa pessoa é disciplinada com medicamento, porque uma pessoa medicada terá um incremento de pressão, na verdade, igual ou até melhor do que uma pessoa normal, uma pessoa não hipertensa e não medicada. Ou seja, uma pessoa não hipertensa, obviamente não medicada, né, porque ela não é hipertensa, o incremento de pressão dela pode ser até maior do que um hipertenso medicado. Claro que depende de um punhado de coisas, mas se a pessoa é disciplinada com o medicamento, isso ajuda bastante. De qualquer forma, sempre aferir pressão arterial, se a pessoa é hipertensa, sendo medicada ou não, aferir a pressão arterial antes de começar o exercício e após cada série, principalmente nas primeiras semanas de uma pessoa que você não conhece, até você conseguir se calibrar, entender melhor o comportamento deste corpo, dessa fisiologia. Se é uma pessoa que já tem algum fator de risco, então voltando aqui para o item 1, avaliação do risco cardiovascular. Se temos aqui pessoa com algum risco cardiovascular, ainda que ela não seja hipertensa, ou pelo menos que ela diga que não é hipertensa, porque às vezes não sabe, vale a pena aferir a pressão também, para você conhecendo este organismo. Não iniciar se a pressão arterial já estiver acima de 160 sistólica ou 105 diastólica antes de começar o exercício. A gente não tem exatamente um valor máximo referenciado, a diretriz não fala isso, fala para o aeróbio, mas não fala para o exercício de força. Este máximo é complicado de determinar um valor, porque depende muito de outras coisas, avaliação do risco cardiovascular, mas dependendo da pessoa, eu bateria ali num 200 de sistólica e não deixaria passar, dependendo se é uma pessoa jovem, já atlética, dá para ir valores mais altos, até 250, eu iria, mas se você estiver inseguro, não deixe passar de 200 esta pressão, que aí é uma pressão
De modo geral, um exercício aeróbio, por exemplo, intenso, costuma ir a valores acima disso. Então, 200 estaria razoável. Mas se já começar alto, se a pessoa antes do exercício já está com a pressão muito elevada, então não faça exercício que irá incrementar mais. Isso não quer dizer que a pessoa não possa fazer nada naquele dia. Você pode fazer trabalho de relaxamento, alongamento, flexibilidade. Também interromper se a pressão cair. Do ponto de vista fisiológico, a pressão arterial tem que subir no exercício de força, em virtude de tudo que a gente falou durante o curso, na série de ajustes fisiológicos. Se a pressão cai, bom sinal também não costuma ser. Se ela se mantém, já não costuma ser bom sinal, e se ela cair, pior ainda. Claro que isso, de modo geral, a pessoa não se sentirá bem, então há uma característica física também, a pessoa irá manifestar que ela não está se sentindo bem, mas se cair é bom, é importante que interrompa o exercício e, claro, voltar aqui na avaliação inicial clínica, médica, para fazer uma reavaliação. Sempre importante, sempre... Lá no própria diretriz, eles dizem que, eu falei isso na aula anterior, nem sempre é necessário começar um exercício físico e ter que obrigatoriamente fazer uma avaliação médica. Mas se a pessoa não tem dificuldade de acessar médico, a pessoa tem plano de saúde, por exemplo, vale muito a pena fazer uma avaliação antes de começar o exercício físico. Seguindo, quantas repetições? Bom, nós vimos durante o curso que a cada repetição a pressão arterial sobe, um efeito escada. A cada repetição a pressão arterial subirá. Então, quantas repetições? Bom, fazer poucas. Né? Fazer poucas. Poucas quanto? Olha, na verdade tem mais a ver com ficar longe do esforço, de um grande esforço. Então eu mostrei, por exemplo, alguns trabalhos, um deles em que fazer 12 repetições máximas, então indo ao máximo esforço, aumentou a pressão mais do que fazer 6 repetições máximas. Lembrando que 6 repetições eu estou usando uma carga, um peso maior do que 12 repetições. Ou seja, para fazer 12 repetições, a minha carga, o peso que eu estou enfrentando é menor. Mas quando eu chego lá nas últimas repetições, o nível de esforço é muito grande e a pressão tende a subir mais aqui do que aqui. Não vamos fazer nunca repetições até a fadiga, jamais. Para hipertenso não há necessidade, aliás, não há necessidade para praticamente ninguém, mas para hipertenso não precisa de forma nenhuma. Então fazer menos repetições. Pode-se fazer até 10, não tem problema. Pode fazer menos, a questão é ficar bem longe disso aqui, ó, da falha. Não, porque às vezes você está usando uma carga muito leve, que fazer 10, 15 repetições, a carga é tão leve que também não tem grandes repercussões. O problema é sempre ir muito próximo da falha. Então, para hipertensos ou pessoas que você não quer que a pressão suba muito, passe longe da falha concêntrica ou da falha momentânea. Então, fazendo menos repetições. Você pode também aumentar o intervalo entre repetições. A gente costuma falar muito de intervalo entre séries, mas você pode fazer uma repetição, dependendo da pessoa, deixa esse peso descansando, tá? Não fica sustentando o peso, deixa ali o peso, faz uma repetição, deixa o peso descansando ou a máquina, sem manter o nível de tensão, e depois de alguns segundos faz outra repetição. Então, se você também fizer isso, der alguns segundos entre uma repetição e outra, também esse incremento, esse efeito escada, será pelo menos uma escada menos íngreme. Quantas séries? A gente viu também durante o curso que quanto mais séries, mais a pressão aumenta. Há um efeito cumulativo das séries, né? A segunda série a pressão será maior do que na primeira, a terceira maior do que nas anteriores e assim segue. Então, quanto menos séries, óbvio, do ponto de vista da pressão arterial, quanto menos séries, também melhor. Então, porque a gente tem esse efeito cumulativo das séries. Agora, o número dependerá desse comportamento cumulativo da pressão. Portanto, vai depender de como cada corpo reage. Há pessoas que esse efeito cumulativo não ocorrerá muito pouco, você poderá fazer mais séries.
Há pessoas que, ao final de cada série, se você percebe que a pressão está chegando no nível que você não quer passar, você já para ali. A gente sabe que fazer séries de uma única série até algumas séries por sessão, todos dão bons resultados. Dependendo da fase de treinamento que essa pessoa esteja, fazer uma única série já é suficiente, por exemplo, iniciante. E para uma pessoa avançada, não precisa fazer mais do que 5 séries por sessão. E você pode até fragmentar mais isso ao longo durante a semana. Por exemplo, a gente sabe que uma pessoa muito avançada, vamos imaginar um atleta que seja hipertenso. Um fisiculturista que seja hipertenso. Um fisiculturista não precisará passar, de modo geral, de 20 séries por semana. Portanto, se ele treinar todos os dias, vamos imaginar segunda até sexta, 5 dias, se ele fizer 4 séries por dia, ele alcança essas 20 séries ao final da semana. Mas isso estou falando de atleta como fisiculturista. Mas, de modo geral, pessoas que buscam saúde e qualidade de vida, que é a maioria, você não precisará sequer chegar a 3 séries. 2 séries está razoável, mas dá para chegar a 3. Dá até para... A questão aqui do número de séries vai depender de objetivo, status de treinamento, mas, de modo geral... 2, 3 séries, aliás, de 1 a 3 séries está de bom tamanho. Mas sempre mensure para acompanhar esse efeito, se ele de fato vai se acumular. Esse efeito cumulativo ele dependerá do esforço e intervalo. Sim. Então, assim, se as séries que você for fazendo também não for até repetições máximas, e a ideia é não ir mesmo, então, para cada série você não fará repetições máximas, fará repetições submáximas, ficando longe dessa massa. A gente costuma chamar essa diferença de reserva de repetição. Então, imagine que num dado exercício você faria 15 repetições máximas com aquela carga. Então, usando aquela carga, se você fizer 10, significa que você ficou com a reserva de 5 repetições. É uma boa reserva, você está bastante longe da fadiga. Então, você ficando longe a cada série, e ao mesmo tempo você tem um intervalo de descanso maior, que eu vou falar mais adiante, dá para fazer, certamente você vai fazer 3, 4 séries e não vai ter um efeito cumulativo da pressão arterial importante. Na dúvida entre aumentar repetições, ou seja, de repetições mais próximo da falha, ou séries, melhor aumentar séries, ou seja, é melhor você fazer repetições ficando longe do máximo e fazendo mais séries. Porque você faz uma série onde você fica com mais repetições de reserva, dá um bom descanso e depois faz mais séries. Se você considerar um intervalo de descanso igual, por exemplo, fazer 3 séries, e o somatório do descanso entre as séries for o mesmo que fazer 6 séries, o mesmo somatório de descanso, é melhor fazer mais séries. Seguindo, gerenciamento dos exercícios unilaterais são interessantes porque envolvem menos músculos, ou seja, uma massa muscular menor, com isso a pressão arterial sobe menos. A gente falou isso durante o curso, então optar por unilateral é interessante. Monoarticulares, pela mesma razão, menos músculos envolvidos, então menos massa muscular envolvida, menos a pressão sobe. Uma estratégia alternando por segmento é uma boa estratégia no gerenciamento dos exercícios, ou seja, se você faz, por exemplo, um leg press, que é para o segmento inferior, o próximo exercício pode ser para o segmento superior. Então, fazendo esse alternado por segmento também é uma boa estratégia. Diferentes respostas para exercícios que às vezes se aproximam. Por exemplo, o leg press e o levantamento terra, do ponto de vista dos membros inferiores, há uma certa aproximação. Não é, obviamente, igual, mas há uma certa aproximação. E eu estou citando o leg press e o levantamento terra, eu poderia falar o leg press e o agachamento, que o leg press e o agachamento são mais parecidos. Mas como eu não encontrei um estudo exatamente comparando as duas coisas, mas a gente viu que o leg press, comparado ao levantamento terra, a pressão, considerando os vários artigos que eu citei, a pressão tende a subir mais do que no levantamento terra. E uma
possível explicação é que no leg press, você com a flexão do quadril, que é bastante ampla, né? Você tem flexão do joelho grande, você tem flexão do quadril grande, e há quem acredite que essas flexões, principalmente no quadril, possa dificultar ainda mais o trânsito do sanguíneo e que isso geraria mais resistência. Então pode ser que por exemplo, o levantamento terra é um exercício que você faz em pé e que esse fluxo teria menos restrição. Então pensar em exercício, e foi por isso que eu coloquei esses dois aqui, porque o leg press é um exercício que você tem mais flexões e isso pode causar mais bloqueio parcial da irrigação sanguínea, e o levantamento terra, por ser um exercício que gere menos bloqueio, menos flexões, você poderia ter um trânsito mais tranquilo, então geraria menos resistência. Então, no resumo se você puder optar por exercícios que haja um fluxo sanguíneo mais livre, com menos restrições, parece ser mais interessante. Mas assim, de modo geral, não é uma coisa tão importante se você se preocupar com as outras coisas. Se você gerenciar bem o número de séries, repetições, intervalo, isso aqui não vai ser um fator tão importante. É mais para vocês, para relembrar este fato, que é uma coisa que pode explicar diferenças entre exercícios. Seguindo, intervalo. Eu falei durante o curso que o aumento do intervalo entre uma série e a outra é importante para diminuir aquele efeito cumulativo da pressão arterial. Então, dar um intervalo maior é importante. Eu acabei, durante o curso, não falando sobre o intervalo entre repetições, mas é a mesma lógica. Sempre que você dá intervalo entre o esforço que você está fazendo, você está lá fazendo esforço no exercício. Se você dá intervalo, a pressão, obviamente, cai, e dando um intervalo maior, a pressão subirá menos. Não há um valor exato desse intervalo, mas entre 3 e 5 minutos já certamente está de bom tamanho. Além disso, você pode usar aquela lógica que eu falei ali de alternando por segmento. Pode até ser menos do que isso. É claro que é importante você ir calibrando para cada pessoa que você está treinando. Mas certamente 3 a 5 você vai conseguir bons resultados. Ou seja, a pressão não vai subir de forma preocupante. E esse efeito cumulativo, ele depende do esforço. Eu acabei repetindo o intervalo, não era isso que eu quis dizer esforço que está associado a repetições próximos do máximo e muitas séries seguidas. Quanto de intervalo também dependerá do quanto de esforço você está fazendo. Mas, como eu estou dizendo, na prática você não vai fazer repetições máximas, vai ficar longe disso, não vai fazer muitas séries, então o intervalo também poderá provavelmente até ser menor do que isso. Vai depender. A lógica para pessoas que você está vendo um incremento de pressão maior, dê um intervalo maior. Seguindo. E carga versus esforço. É importante fazer uma diferenciação. Ainda que carga esteja associado ao esforço, eu posso ter um grande esforço com uma carga baixa. E aí, é o exemplo que eu dei durante o curso das 12 repetições máximas e 6 repetições máximas. Então, veja, 6 repetições máximas, eu tenho um peso, eu estou enfrentando um peso, uma carga externa que é maior do que o peso fazendo 12 repetições. Enquanto que 12 repetições máximas, eu estou fazendo um esforço igual ou maior do que 6 repetições máximas, porque o esforço tem a ver com o nível de enfrentamento do seu corpo em relação a esse desafio, que é o exercício, e quando a gente está chegando lá na 10ª, para quem já fez exercício de força sabe, quando você está chegando lá na 12ª repetição, seu nível de esforço é grande, ainda que a carga seja menor que aqui. Então, do ponto de vista da pressão arterial, as duas coisas são importantes, tanto a carga, peso, quanto mais peso, por exemplo, se você faz um RM, 2 repetições máximas, a pressão sobe muito, mas não ache que é só isso, o esforço também faz a pressão subir muito, como é o caso aqui, ou seja, uma carga baixa, mas se você for até repetições máximas, também vai subir muito, então não confundir isso, o ideal é que não se faça muitas repetições e principalmente faça repetições ficando com uma boa reserva, ficando longe desse esforço máximo aqui.
Há muitas formas da gente reduzir esse esforço. Veja, eu posso aumentar as repetições de reserva, ou seja, ficar mais longe da falha concêntrica. Eu posso diminuir o número de séries. Eu posso aumentar o intervalo de descanso. Eu posso fazer exercício para grupos musculares diferentes, para não ficar fazendo o mesmo exercício seguido. Eu posso, então, alternar, tanto por segmento, como alternar de agonista, antagonista, outras formas. Usar técnicas simples, então não inventar técnicas de avançados ou técnicas que exijam grande esforço. Por exemplo, drop set, rest pause, triset, por exemplo, técnicas que dão pouco descanso entre uma série a outra. Evite isso, obviamente. E também a carga. Reduzindo carga, eu também reduzo o nível de esforço. Mas entenda que o esforço não tem a ver só com a carga. Seguindo. Velocidade. A gente não tem muita coisa sobre velocidade. Do que eu encontro, me parece que a velocidade do movimento, fazer mais rápido ou fazer mais lento, tem menos importância se a gente pensar quando a gente iguala o volume. Ou seja, o que parece ser importante é o tempo de tensão. Se você fizer no total um tempo de tensão rápido ou lento, esse tempo de que o músculo fica tensionado, ele for parecido, vai dar resultado parecido. Independente de fazer com maior ou menor velocidade, siga aquelas outras orientações de reserva de repetição, não fazer muitas séries e por aí vai. Tem um estudo que eu acabei não citando para vocês, mas quem tiver interesse em ver sobre essa história da velocidade, é esse estudo aqui, e eles não viram nesse estudo algumas velocidades diferentes usando esse cinético, e eles não viram mudança no comportamento da pressão arterial. Tá? Eu acabei não citando esse artigo, acho que eu não citei. Seguindo. Isometria. Há historicamente um receio, a gente falou isso durante o curso, que a isometria seria perigoso, que pode aumentar muito a pressão arterial, e a gente falou em aula longa, eu apresentei bastante coisa com bastante cuidado, mostrando que não é bem assim. A isometria ela é bem segura, por exemplo, até 2 minutos de isometria, você sustentando um peso até 2 minutos, principalmente, ou melhor, para pequenos músculos, mas até mesmo quando você usa o próprio peso corporal, mostrei artigos sobre isso, fazendo o wall squat, né, que é ficar lá na parede de costa com flexão do quadril e joelho. Eu mostrei aí para trás, para quem está acompanhando o curso sabe disso. Mas até 2 minutos do wall squat a gente teve um aumento da pressão arterial, claro, mas ficou um aumento dentro daquilo que é tolerado. Mas se envolver pequenos músculos, por exemplo, hand grip, né, e que é uma estratégia, eu falei na aula anterior, que tem sido nos últimos anos bastante estudada e recomendada, inclusive na própria diretriz de hipertensão, ou uma perna, ou um braço, por exemplo, envolvendo pouca carga, vai super bem. Ou seja, a isometria não é um problema. Se ela envolver... Eu falei pequeno, eu acabei esquecendo de falar uma coisa. Envolvendo pequenos músculos, mas também menos carga, né? Você não vai, de novo, não vai no esforço máximo. Há muitos estudos, por exemplo, com hand grip fazendo na casa de 30% de um RM. E sustenta ali por aproximadamente 2 minutos. Então 30% de um RM é uma carga baixa. Mas mesmo para uma perna com cargas moderadas, 60%, 70% de um RM, tem ido relativamente bem, ou usando o próprio peso corporal. Então isso tem se mostrado bem seguro. Não tem havido razão para se preocupar, não. A gente tem menos conhecimento sobre isometria e cargas muito altas, mas eu também mostrei que cargas moderadas, por exemplo, até 60% de um RM, se você fizer isso, uma isometria por até aproximadamente 30 segundos, até mesmo com cargas maiores, também se mostrou bem seguro. Ou seja, uma carga maior, 60, um pouco mais de % de um RM, por 30 até aproximadamente 30 segundos, a pressão também não vai para níveis perigosos. Claro que sempre você vai mensurar, mas eu estou querendo só sinalizar que não precisa ter medo dessas coisas, não. Dá para ir bem.
A manobra de valsalva durante o exercício não me parece tão ameaçador, pelo menos eu não tenho visto e tive uma aula longa sobre isso, dei uma aula basicamente mostrando que eu não consigo enxergar efeito importante da manobra de valsalva na pressão arterial induzida pelo exercício. A manobra de valsalva ela aumenta a pressão arterial, mas durante o exercício tem outras coisas que aumentam a pressão arterial e não me parece que a manobra de valsalva seja uma das coisas importantes. Certamente, pelo menos assim eu interpreto, que outras coisas são muito mais importantes. O número de repetições que você vai fazer, e até onde você vai fazer, né? O esforço que você vai fazer, séries, intervalo de descanso, essas coisas são mais importantes. Claro que se puder não fazer manobra, até porque a manobra de valsalva, ela tem outras preocupações também. Toda vez que você faz manobra de valsalva, você tem um aumento da pressão intratorácica e abdominal, e que isso pode ter outros problemas. Uma pessoa que tem maior risco de hérnia, por exemplo, abdominal, enfim, tem outras circunstâncias. Mas do ponto de vista da pressão, não me parece problemático, não. Seguindo. E para a gente concluir, múltiplas estratégias. O que eu quero dizer com múltiplas estratégias, que é o mais correto, é você fazer mais que uma estratégia. Então, disso tudo que eu vim falando, não precisa fazer. Você até pode fazer uma única, mas faz mais sentido você fazer múltiplas estratégias. Você pode fazer uma única estratégia exatamente para aquela pessoa que você tem visto que a pressão arterial não tem apresentado esse efeito escada ou cumulativo. Então você pode fazer, não precisa usar várias estratégias. Mas para uma pessoa hipertensa, uma pessoa que você está com bastante receio e não quer que a pressão suba, você pode usar várias, aliás, deve usar várias dessas que eu vim falando, porque juntando todas elas, você terá excelente resultado e vai conseguir trabalhar com bastante segurança com esse grupo. Então, eu até digo aqui, ou seja, use as várias estratégias no sentido de você calibrar a melhor forma de treinamento para hipertensos. O que eu estou chamando aqui de calibrar? Você usa várias estratégias e vai vendo como que a pressão se comporta. Se você perceber que usando várias está muito tranquilo, se você quiser, de repente, tira uma dessas estratégias ou modifica uma delas para ver como que a pressão se comporta. Enfim, você vai usando as estratégias até você calibrar para cada pessoa a melhor estratégia. Claro que essa calibração ela não é ad eterno, ou seja, uma calibração que você encontra para uma fisiologia, um corpo hoje, não significa que isso vai assim continuar para sempre. Então, de vez em quando, você precisa repensar isso. Mas sempre vale a ideia, é sempre importante medir pressão arterial. Até porque hoje a medida da pressão arterial é muito simples. Nós temos equipamentos, bons equipamentos, desde que você aperta um botão apenas e a pressão, e você tem uma pressão com bom resultado. Tem alguns, claro que tem equipamentos melhores e piores, mas há bons equipamentos, marcas muito boas, inclusive usadas cientificamente, que não deve passar de R$100 e poucos, né? Então é bem tranquilo, né? A pessoa termina de fazer um exercício, na hora que terminou você vai ali, já está em prontidão ali, aperta um botão, pronto, muito fácil. Claro que tem um pequeno estresse ali para a pessoa, então também tem que fazer com uma certa moderação, né? Não é para toda hora, todo o tempo, mas à medida que você for calibrando, vai diminuindo também o número de medidas de pressão que você faz. E com isso a gente conclui estas aulas deste tópico de exercício físico para hipertensos ou pressão arterial. Foi bem cansativo, 11 aulas com essa, mas também foi bastante denso, bastante conhecimento. Tenho certeza que com esses 11 vídeos a gente oferece para vocês uma base bastante sólida de como trabalhar com este grupo. E deixo aqui aliás, antes disso, né, quem está assistindo essa aula pela primeira vez, está acompanhando o canal e vendo essa aula pela primeira vez, tem muitos outros conteúdos de treinamento de força, musculação, flexibilidade, outras coisas da fisiologia, e terão ainda outros. Temos também aqui
um livro gratuito que está lá no meu site. É só entrar lá e fazer download de um livro de fisiologia e bioquímica relacionado ao exercício físico. Eu tenho um blog onde eu faço postagens sempre muito relevantes também. Minhas redes sociais, o Instagram e o Sparkle, que é onde eu coloco todas as minhas produções, porque me permite colocar links, né? Então eu consigo colocar vídeos e o blog, eu consigo jogar tudo lá para dentro e também fazer umas explicações de artigos extras. Algumas últimas postagens foram essa, aliás, tem uma postagem nova que é a segunda parte disto aqui, não está aparecendo aqui, mas tem a segunda parte, vão ser 3. Então essa aqui é a primeira, já tem a segunda e vai ter mais uma sobre time, vamos falar em português, né, que são estratégias de tornar o treinamento eficiente em relação ao tempo, com o menor tempo possível. E também, para finalizar, deixo como propaganda o instituto da minha esposa e da nossa amiga Fernanda, que é um instituto Affinity, que tem cursos, mentorias, atendimentos nutricionais e em relação a cursos na área de... ainda não tem, mas está programado agora para muito breve. Estou falando aqui em 22 de julho, possivelmente talvez para setembro, não sei ainda, mas vai ter um curso exatamente de nutrição e treinamento físico, mais relacionado ao treinamento de força, musculação, crossfit. Então faço convite aqui para acompanhar lá no Instagram, para ficar atentos. E isso deve acontecer em breve. E tem também, claro, atendimentos nutricionais, tanto clínico, mas também no âmbito atlético da melhora de desempenho. Então, com isso, concluímos este tópico e também esta disciplina, porque isso faz parte da disciplina. Para quem não está acompanhando a disciplina, pegou por acaso, não sabe disso, mas isso faz parte de uma disciplina de treinamento de força para grupos especiais, que tem uma playlist só para isso, e esta é a última aula para este período. Então é isso, até breve.